como o Juan falou, a gente vai continuar a nossa série do livro. Eu não trouxe o livro aqui, então não vou conseguir te mostrar. Eu trouxe só o Kindle. Vou ver se eu consigo te mostrar aqui. Está meio escuro, mas é esse aqui. Tá? Vida de comunhão do Dietrich Bonhoeffer. Ele é um irmão que viveu ali entre a Segunda Guerra Mundial, né? E aí ele tinha uma missão dada ao Senhor para discipular irmãos que amem a palavra. E aí ele era professor de um seminário lá também. Nesse seminário ele fazia tanto a questão das disciplinas espirituais, quanto a pregação do evangelho. Enfim, ele estava resgatando o evangelho novamente naquela ocasião ali do nazismo, né? Ele viveu justamente ali naquele tempo de Hitler ali mesmo. Ele foi capturado pelo regime nazista e foi morto 2 meses antes de terminar esse regime, né? Ele foi pego, capturado. Então, ele era um pastor luterano naquela época e ele estava pregando o evangelho, ensinando seus alunos sobre isso. Então, esse livro tem a ver com isso. E esse capítulo 3 aqui, que tem a ver com o dia em isolamento, ele está falando sobre o quanto é importante ter esses momentos. Antes de a gente iniciar, vou dar todo um contexto. No livro, por que ele fala sobre isso? Porque no seminário lá, todo início das aulas, enfim, dos eventos lá, tinha um momento de 30 minutos em cada sessão em silêncio. Então, cada aluno em silêncio, no seu canto, buscava o Senhor, ficava em silêncio ali. E ele era muito criticado por causa desses 30 minutos. Muitos deles, seminaristas, eles achavam que esse tempo era inútil, não tinha por que ficar em silêncio, não tinha por que ficar individual, era inútil, era um tempo perdido. Então, Bonhoeffer, com essa mente, ele escreve esse capítulo. Entende? Então, a gente vai pegar toda essa questão e trazer para o nosso contexto hoje. Amém? Amém? Estou sentindo vocês com sono hoje, desanimado. Estou até com medo de falar do dia de isolamento. Mas vamos lá. Então, uma coisa que é importante de entender sobre palavra, qualquer palavra, a gente está falando do isolamento, é que a palavra em si ela é importante. Mas mais importante do que a palavra em si é como ela é dita e por que ela é dita. Isso é o mais importante. Porque a palavra, dependendo do jeito que ela é falada, dita, o contexto, ela tem uma conotação diferente. Se eu falar para você e falar assim, pô, estou me sentindo isolado, o que você vai pensar? Você vai pensar que eu estou orando? Que eu estou amando o Senhor? Não. Você vai pensar que eu estou em depressão, alguma coisa assim. Então, o que o autor está querendo dizer não é isso. O isolamento é justamente um tempo separado para o Senhor. É isso que ele está falando, que é isolamento. Então, quando ele usa a palavra isolamento no livro, não é isolamento por isolamento. Tem a ver com um tempo diante do Senhor, tá? Isolado. Então, continuando. Então, por causa dessas críticas que o Bonhoeffer estava recebendo sobre não tem por que ter silêncio, não tem por que ter esse tempo, é perca de tempo. A gente tem que estudar a Bíblia, a gente tem que ler livro, a gente tem que, enfim, a gente tem que crescer no conhecimento. A gente não tem que perder esse tempo em silêncio. E aí começa a questão do ensino sobre o dia em isolamento. Em Isaías 55, verso 6, fala o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, esse verso aqui fala conosco individualmente. Então, eu queria que você entendesse o seguinte primeiro. O dia em isolamento que Bonhoeffer está falando tem a ver com o indivíduo. Então, você como indivíduo, eu como indivíduo, a gente tem uma responsabilidade, que é estar com o Senhor. Entende? Então, diferente dos outros capítulos, que ele enfatiza a comunhão, a gente vai falar sobre comunhão hoje também, mas ele enfatiza o estar junto, enfatiza estar no coletivo, enfatiza a comunhão, e esse ele dá alguns passos para trás e fala assim, então, mas é importante o indivíduo se ver como um indivíduo antes, senão ele se anula. Vamos abrir em Salmos 139? Eu quero que você se atente todas as vezes que o salmista usa me, meu, mim, para você ver o quanto isso tem a ver com o indivíduo, com o pessoal. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto.
Conhece de longe o meu pensamento. Então é individual, ele conhece o meu pensamento, Daniel. Ele conhece o pensamento do Gil, é um indivíduo. Verso 3. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Antes, mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já conhece toda. Tu és ao meu redor e sobre mim colocas a tua mão. Verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Verso 7. Para que eu me ausentarei do seu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se fizer minha cama nas profundezas, tu estás lá também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser, as trevas me encobrirão, e a luz ao meu redor se transformará em escuridão. Até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Verso 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Verso 14. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Verso 15, para terminar. Meus ossos não te estavam ocultos, quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Então aqui fica claro que o Senhor trata de nós como indivíduos. Então ele conhece os meus pensamentos, Daniel. Ele conhece os seus pensamentos, Sara. É individual, é pessoal. Então, Bonhoeffer fala no seu livro, muitos buscam a vida em comunhão por terem medo da solidão. Então, tem dois grupos de pessoas que ele vai falar. Os que não aguentam ficar sozinhos, porque não se aguentam ou não querem se encontrar, entende? As suas debilidades, as suas dificuldades. Toda vez que você fica sozinho, você se encontra novamente com você. Você se encontra com essas fraquezas, você se encontra com essas limitações. Então, as pessoas geralmente não gostam disso e correm para a comunhão, para que não se encontram com isso. E tem um segundo grupo, por não conseguirem resolver os seus problemas. Eles correm para a comunhão, esse é meu problema, resolve aí para mim. É o segundo grupo. E Bonhoeffer falou que esses dois tipos de gente, eles se relacionam com comunhão de forma errada. Por quê? Porque você não vê você como um indivíduo que o Senhor quer tratar, que o Senhor te chama, que o Senhor tem algo específico para a sua vida. Como Marcos Felipe falou aqui do evangelismo, tem algo que Deus quer fazer na sua vida, através do evangelismo, através da voz dele. Então, a gente precisa entender que a comunhão é do Senhor. Mas antes da comunhão, nós precisamos entender que nós somos indivíduos. Ok? Quando o Senhor fez o chamado dele para os seus discípulos, ele fez o chamado para os discípulos, sim, mas individualmente. Ou tem como você salvar a sua esposa? Tem como você salvar o seu filho? Tem como você salvar quem você conhece? Não, a gente não tem poder para isso. A salvação é individual. Então, o chamado do Senhor, por mais que todos escutam, individualmente há a resposta. Muitos buscam a vida em comunhão por terem medo da solidão. Então, irmãos, é necessário a gente olhar para nós, as nossas debilidades, ver quem nós somos, e aí sim entender. Eu sou isso aqui, o Senhor me chamou assim, com essas limitações, com essas habilidades também, e agora eu entro em comunhão com isso. Porque às vezes parece que na comunhão a gente se anula, entende? Eu entro no grupo e eu me anulo, eu não sou mais eu. Eu me anulo, eu faço parte de, eu não sei, do grupo. Se o grupo fala, eu falo. Se o grupo faz, eu faço. Só que eu, individualmente, não sou um ser que o Senhor salvou, entendeu? É como se o culto de domingo fosse um escape para mim. Então, se tirar o culto de domingo, eu me perco, eu me encontro comigo mesmo, eu não me sinto salvo, eu não tenho um relacionamento com o Senhor.
Entende? Então, nesse contexto, Bonhoeffer está falando, isso é perigoso. A comunhão, nesse contexto, é perigosa. Porque você não vê como um indivíduo que o Senhor chamou. Amém? Tudo bem até aqui? Então, nós precisamos olhar a comunhão com vários indivíduos que Deus chamou. Na maioria das vezes, essas pessoas se decepcionam com o que esperavam receber e transferem para a comunidade a culpa que é só deles. A comunhão cristã não é um sanatório espiritual. A gente às vezes confunde a salvação. Às vezes a gente vem para a igreja porque a gente tem um problema. E assim, não tem um problema nisso. Você vir porque você precisa resolver um problema. A questão é que a salvação é baseada que você pecou. Que você é um pecador. Não que você tem um problema. Então entende que a ideia de ter comunhão com meus irmãos é porque eu entendo que o meu irmão também é pecador e foi alcançado pela graça de Deus. Não é porque ele tem o mesmo problema que eu. Sei lá, financeiro, ou meu filho está perdido nas drogas. Não. Eu não sou salvo por causa disso. Eu sou salvo porque eu reconheço que eu necessito de Deus, porque sem Ele eu iria para o inferno. Então, isso tem a ver com a salvação. Então, a comunhão não é somente um hospital espiritual. Não. Mas Deus, com sua misericórdia, Ele salva pessoas, cura pessoas, com certeza. Só que a essência da comunhão é que o meu irmão e eu estávamos indo para o mesmo lugar, para o inferno. E Deus nos chamou. E nós correspondemos a esse chamado. E aqui é uma fala forte, que se você se vê nessa situação, é meio confrontadora. De, pô, Daniel, eu realmente me vejo assim. Eu não consigo estar sozinho, porque eu me encontro com as minhas limitações, eu não quero ficar sozinho, eu não consigo ficar. Eu preciso de gente, eu preciso estar junto com a igreja, porque senão eu não consigo estar com o Senhor, eu não consigo ter esse contato com o Senhor. Então, o Bonhoeffer está chamando a atenção para isso, para entender. É importante estar com o Senhor individualmente. É importante esse aspecto da comunhão. Então, se enxergue como um indivíduo que Deus chamou e que te trata de forma pessoal. Vire para o teu lado aí e fala para o teu irmão, se enxergue como um indivíduo que Deus chamou e que te trata de forma pessoal. Pessoalmente, o Senhor irá chamar o seu nome. Já viu isso na Bíblia? O Senhor chamará o seu nome. Ele não vai chamar Igreja Zelo, entre no reino. Não, é o seu nome. O seu nome, individualmente, o seu nome. Ele conhecerá o seu nome individualmente. Individualmente, o Senhor conhecerá o seu nome. Então, a experiência de conversão é do indivíduo, por mais que muitas das vezes o evento aconteça de um coletivo. Então, todas as vezes que a gente prega o Evangelho e pessoas vêm aqui na frente, aceitam Jesus, reconhecem Ele como Senhor, a experiência às vezes é coletiva, tem mais que um aqui. Só que individualmente eles são salvos. Individualmente eles reconhecem o Senhor. Então, é importante a gente ter essa noção do indivíduo. Então, nós não podemos nos anular. Deus nos chamou pessoalmente. Nós correspondemos a esse chamado individualmente. Existe uma responsabilidade que é sua, uma resposta que é sua. Você ouviu e você correspondeu. Individualmente. Lucas 9, 23. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente o quê? A sua cruz e siga-me. Indivíduo, para você, especificamente. Lembra quando os discípulos estavam indo com Jesus e do nada ele vira e fala assim, se vocês quiserem ir também, pode ir. Pode ir. Aí Pedro vira para ele e fala assim, Senhor, como assim? Só em você eu encontro vida. Então, assim, o Senhor ele está provocando que individualmente nós temos a responsabilidade de corresponder ao seu chamado. Corresponder ao que o Senhor está nos chamando. Entende? E lógico, quando a gente olha para o lado aí, para trás. Ok?
todas as pessoas ouviram a voz do Senhor e corresponderam. Foi um chamado coletivo? Foi, mas a correspondência foi individual. Se eu te dar o microfone, você vai ter um testemunho diferente do seu irmão. Se eu dar o microfone para o Mateus, ele vai ter um testemunho diferente do Maurício, entende? Por mais que o Maurício pareça um pouco comigo, né, Maurício? Falei que está você na pregação. Olha para o Maurício, já o Maurício ali, ó, Maurício. Gente bonita. Maurício ainda por um negócio de rock comigo direto. Esses rock que ninguém gosta, que acha que é demônio, gritando. Então, eu amo isso. Deus fala muito comigo com esses rock. E aí a gente ia para esses lugares, a mesma coisa. Eu tenho um texto muito legal, porque vou falar isso aqui rapidinho. Minha mãe está aqui para não mentir. Lê minha mãe, ó. Minha mãe. Eu tinha uma blusa da banda chamada Demon Hunter, que significa caçador de demônio. Esse é o símbolo da banda. É um bode, que representa Satanás, com um tiro na cabeça. Isso era a blusa que eu ia para a igreja. Então, eu chegava em umas igrejas, os caras vinham, tipo assim, cara, que tem espírito da morte. Aí ia orar por mim, espírito da morte. Teve uma experiência que eu fui numa igreja, e aí, eu estava, tipo assim, sentindo Deus, tudo bem. Quando eu abri o olho, do nada tinha um monte de gente me carregando, assim, para o altar, assim, ó, tipo assim... Ele, aquele jovem ali, ó, espírito de morte. Aí, mano, me deram a banda, me carregaram até o altar, começaram a orar por mim. Só você consegue de lá com o quê? Com ódio. Falei, que é isso, gente? Agora é aparência? Agora? Mas é só para você entender que eu tenho uma trajetória de vida, filho de pastor, né? Benção. Trajetória de vida que às vezes não tem a ver com a sua, mas foi mesmo Deus que me chamou. A correspondência foi diferente, talvez em datas diferentes, momentos diferentes, mas foi o mesmo Senhor que me chamou. Eu ainda amo esses rock. Eu só não tenho essa blusa porque não dá mais em mim, mas... Agora eu tenho de um cordeiro que as pessoas acham que é Satanás. Que inclusive aqui, ó, minha sogra que deu. Né, sogra? Ah, meu sogro. É o cordeiro de 7 chifres, assim, com a boca aberta, saindo um rolo. É o que fala no Apocalipse, né? Que a gente acha que é bonito, mas... É estranho, né? É no mínimo estranho. Um cordeiro de 7 chifres, 7 olhos, é meio estranho. Morto, ensanguentado, e do nada na boca dele a livra. É complicado. Mas, enfim, voltando ao que eu estava falando, talvez você reconheça um irmão que caminhou junto com você, só que existe correspondência. Entende? O indivíduo é importante. O indivíduo é importante. Então, o chamado não foi estendido unicamente a você, mas ao seu irmão também. Então, por isso a comunhão. Porque o meu irmão foi chamado pelo mesmo Senhor. Ele foi chamado pelo mesmo Messias, pelo mesmo Cristo. Então, quando a gente fala de evangelismo, quando a gente fala de louvor, a gente está exaltando e, enfim, proclamando a palavra do mesmo Deus. E por isso nós temos comunhão, porque Ele fez uma obra. Não é por afinidade, entende? Não é porque eu escuto a mesma música que o Maurício. Talvez a minha música tu não vai gostar nunca. Entende? Eu acho que quem é roqueiro é escolhido. O rock escolhe a pessoa. Porque, assim, um dia eu olhei para trás e falei assim, cara, essa música não é para gente normal. Mas, enfim, o Senhor escolheu várias pessoas, de etnias diferentes, de jeitos diferentes, e Deus ama a diversidade, gente. E graças a Deus por isso. Então, nós precisamos entender que o chamado foi estendido. Não unicamente a nós, mas aos nossos irmãos também. Então, se você despreza a comunhão dos irmãos, está rejeitando o chamamento de Jesus Cristo. E assim, esse isolamento em que você se encontra só lhe será prejudicial. Se morro, não estou sozinho na morte. Se eu sofro, todos da igreja sofrem comigo. Então, ele já está falando outra coisa aqui agora. Primeiro, eu entendo o individual, beleza. Depois, eu entendo a comunhão com meus irmãos. Eu não posso desprezar isso. Porque também tem outro contraste. A pessoa que só olha ele. Não, Deus falou comigo, é só eu que tenho a verdade, é só eu que ouço o Espírito, Deus só fala comigo, eu preciso falar. Entende? Não. Meu irmão também é usado por Deus. Meu irmão também escuta a palavra de Deus. E aí, continuando. Quando Jesus orou em João 17, quantos lembram dessa oração? João 17.
Deus ora por indivíduos específicos que iriam vir ainda no futuro reconhecer Ele como Senhor e ia se juntar a esse corpo, a essa igreja. O Senhor orou por cada um de nós, individualmente. Imagine, eu não sei se o Senhor teve uma visão do Daniel, não sei, pode ser, sei lá, mas Ele orou por nós, individualmente. E aí, voltando para a questão do isolamento. Por que o Bonhoeffer está batendo na tecla do isolamento? Porque nós precisamos entender que, individualmente, novamente, nós temos a responsabilidade com o Senhor. Existe uma disciplina espiritual que se chama solitude. Que nesse capítulo é o que ele fala. Ele não vai usar a palavra solitude, ele usa a palavra isolamento ou silêncio. Que assim, existe um autor chamado Richard Foster, quantos conhecem? Tem um livro chamado Disciplinas Espirituais. Né? O que o Richard faz? Ele pega todos os autores e espiritualistas da Idade Média, ali, tudo isso ali, e a linguagem deles geralmente são muito difícil, eles usam muitas palavras complexas. O que o Richard faz? Ele pega todos esses caras, coloca no livro, numa linguagem que você consegue entender. Então, assim, compra esse livro, é bom. Disciplinas Espirituais. Nesse livro, ele vai falar com a gente como que se faz essa solitude, que é o que Bonhoeffer está falando, e provavelmente Bonhoeffer leu todos esses caras. São João da Cruz, Compadre, Teresa de Ávila, Agostinho, tudo isso Bonhoeffer lia. Ele era um luterano, ele tinha essa tendência. Então, São João da Cruz, que fala da noite escura da alma, né? Ele vai falar sobre essa ideia de o crente tem um momento da noite escura da alma que é provocada pelo Espírito. O que é isso? Que é o momento onde você está sozinho, na sua casa, e a Bíblia não é algo mais que, tipo assim, eu vou usar uma palavra aqui, mas não é essa, mas é para você entender. A Bíblia não é algo mais que que te aquieta, que tipo, caraca, é isso que eu queria, ele é a Bíblia. Não, não é a Bíblia. Eu ainda fico querendo, ainda falta alguma coisa. Não, então eu vou botar a música. E aí, não, ainda não é música, tem alguma coisa aí. Não, eu vou orar então. Aí você entra na oração, parece que Deus não fala com você. Você fica, caramba, Deus está distante. Então, São João da Cruz vai falar que isso é a noite escura da alma. São João da Cruz fala sobre isso. E o que é isso? É um crente incrédulo? Não. Ele fala que é um momento específico, onde nós nos encontramos com a nossa alma vazia, limitada, pecadora. E é necessário esses momentos para que nós entendamos que nós precisamos da graça do Senhor. Ele fala sobre isso. E aí Bonhoeffer fala sobre isso, que os momentos de isolamento, de solitude, é necessário nós encontrarmos com nós mesmos, com essa alma solitária, limitada, pecadora, para que a gente priorize a graça do Senhor, a sua misericórdia. Entende? Então, talvez você possa ter passado por isso e não identificou essa experiência. Mas existe. Existe essa experiência. Onde você acha que Deus está longe, onde a Bíblia talvez nos satisfaça, onde a oração você... Caraca, Deus não está aqui. Só que qual que é a questão? É a perseverança nisso. É estar diante de Deus, mesmo que pareça distante. Mesmo que pareça que Ele não te escuta. Mesmo assim, você vai ver que vai chegar um momento que uma chave vai virar na sua vida. E você vai ver, não, Deus sempre esteja ali, sempre me ouviu, sempre me escutou. Mas tinha a ver com um processo na sua vida, que a disciplina da solitude, ela trabalha nisso, o silêncio. O silêncio incomoda. A nossa geração, hoje em dia, ela não consegue ficar em silêncio. E a solitude, o encontro com o Senhor, depende do silêncio. Jesus nunca vai ser o contato do seu WhatsApp, irmãos. Sabe o contato do WhatsApp, que você está conversando com uma pessoa, e chega a notificação de Jesus, tu abre a notificação, e ao mesmo tempo tu volta para o irmão. Não. Jesus ainda é exclusivo. Você ainda precisa separar um tempo para Ele, em silêncio, e ouvi-lo. Isso nunca vai mudar. Porque o próprio Jesus, nas Escrituras, ele se retirava para lugares sozinhos, solitários, para falar com seu Pai. Na Bíblia fala que depois de ele alimentar mais de 5.000 pessoas,
Ele se retirou em um lugar solitário para orar. Então, Jesus fazia isso. A gente vai exercitar daqui a pouco isso, tá? Então, a solitude, ela necessariamente precisa do silêncio. Não sei se você sabe, mas o silêncio é algo que faz em nós coisas que às vezes a gente perde de vista. O silêncio vai mostrar para nós que nós dependemos intimamente do Senhor, sabe? Porque por ter uma rotina muito corrida, a gente levanta, vai para o trabalho, aí chega do trabalho, a gente come, a gente dorme. Então, a nossa rotina é uma loucura. Então, para você fazer um devocional hoje, para você parar hoje, 10 minutos em silêncio, é uma tortura. Entende? Você não consegue, você tem que falar alguma palavra, você tem que ouvir uma música, você tem que fazer alguma coisa. Só que o Bonhoeffer vai falar que isso é uma inquietação da alma. Nós não queremos estar sozinhos. E estar sozinho é diferente de estar em solitude. Eu vou falar sobre isso. O que é estar sozinho? Estar sozinho, você pode estar aqui nesse salão agora mesmo e estar sozinho. Você pode estar num metrô lotado de gente e estar sozinho. Você pode estar numa festa com muita música, tudo acontecendo e estar sozinho. Você pode estar com a galera rindo, falando, testemunhando, parece que está tudo bem. Mas você está sozinho. Por quê? Porque há um vazio dentro de você. Você não é preenchido. Tem algo que incomoda dentro de você. Só que a solitude é o seguinte, você pode estar sozinho, fisicamente falando, mas no seu interior é cheio de Deus, cheio do Espírito, cheio das suas palavras. E você pode estar no metrô lotado e, ao mesmo tempo, interiormente, em solitude, você consegue encontrar com o Senhor. Isso é a diferença de estar sozinho e estar em solitude. Mas necessariamente precisa de silêncio. Silêncio externo também, mas o mais importante é o silêncio interno. Interno. Porque o nosso espírito ele fala aqui, internamente, na mente. Então nós não podemos largar essa prática. Porque senão a gente fica um crente domingueiro, sabe? A gente só vem domingo a gente louva o Senhor, escuta a pregação. Só que quando a gente sai daqui, a gente não tem um relacionamento com o Espírito Santo. A gente necessita disso para viver. Então, Jesus nos chama da solidão para a solitude. Na experiência de uma comunidade cristã que vive em comunhão, existe tanto o dia de vida comum, pegar metrô, ir para o trabalho, limpar a bunda do meu filho, trocar a fralda, essas coisas, quanto o dia do indivíduo em isolamento ou afastado da comunhão, afastado do culto de domingo. Mas também tem a ver com momentos ordinários da nossa vida fora do culto coletivo. Pode ser no trabalho, na nossa casa, no metrô, na rua, na nossa busca individual. Isolado e afastado da comunhão, que Bonhoeffer está falando, tem a ver com solitude. Nós precisamos desse momento. Então, o nosso medo de ficar sozinhos impulsiona-nos para o barulho e para as multidões. Então, fazemos de tudo para fugirmos do tédio e compramos smartphones, instalamos aplicativos, nos afundamos em séries, redes sociais, queremos estar reunidos aí para não se encontrar com nós mesmos, não se encontrar com o Senhor. Então, você fala assim, Daniel, não tem tempo de orar, mas você consegue ver uma série até o fim, maratonar. Vou ter um feriado aí, sexta, sábado, domingo, vou ver uma série até não aguentar mais. Eu vou estar virando o olho de sono, mas eu estou ali. Vou ver. Só que o mais importante é estar com o Senhor. Quantos de nós, quando vemos um feriado na nossa agenda, falamos assim, uhul, vou ter mais tempo com Jesus. Vou ter mais tempo de estar em silêncio e escutar a sua voz. Porque o feriado, às vezes, para nós aqui, remete à satisfação. É o descanso. Agora eu vou viver a minha vida. Por quê? Porque eu não estou trabalhando. Agora é a minha vida de verdade. Então, nós precisamos entender que satisfação precisamos encontrar no Senhor. Precisamos ter uma solitude do coração que pode ser mantida em todas as ocasiões. Então, o silêncio do cristão é um silêncio de alguém que escuta, um silêncio humilde, um silêncio
que, em função da humildade, pode ser rompido a qualquer momento. É silêncio de que está conectado com a palavra. Esse é o significado das palavras de Thomas Kempis. Quem já leu o livro chamado Imitação de Cristo? É desse autor aqui. Aí ele fala o seguinte: ninguém fala com mais convicção do que aquele que gosta de ficar em silêncio, que gosta de ficar em solitude. Nos nossos momentos de comunhão, nós precisamos saber a hora de falar e a hora de calar. É importante. Porque senão, se você é uma pessoa que fala, as pessoas nunca vejam que você tem algo a dizer. Se você é uma pessoa que nunca fala, ninguém vai esperar você falar nada. Precisa falar, você precisa te conhecer. Mas entende que a nossa situação é tão agitada, a gente fala tantas coisas, se convive com tantas coisas que a gente nunca espera que o outro tenha algo importante a te dizer, porque a gente está sempre falando. E a solitude vai nos ajudar a falar coisas específicas. Por quê? É importante a solitude na vida e comunhão. Porque eu e você vai estar tão cheio de Deus, da sua palavra, que quando nos reunirmos, vamos ter coisas de Deus para se falar, para compartilhar, entende? Não só, caraca, e aquela série, tá legal? Pô, legal. Pô, como você tá? Vamos comer pizza? Pô, não. Como o Joe já falou no podcast aqui, eu ouvi no podcast, né? Aqui eu não prestei tanta atenção. Ele falou sobre a gente estar em comunhão e ele fez um questionamento. Quantos de nós, quando estamos em comunhão, em relação de aliança entre nós aqui, falamos sobre a Bíblia? Temos essa ideia, opa, vamos falar sobre a Bíblia? Vamos reunir para falar sobre a Bíblia? Sobre Deus? É importante. Porque isso é a base da comunhão. E continuando para a gente praticar e depois terminar. Como começar a praticar a solitude, essa disciplina espiritual? Você pode praticar essa disciplina espiritual em pequenos momentos. Como eu já dei o exemplo. No metrô, você está no metrô, beleza? Indo para o trabalho. Tudo acontecendo. O cara do fone chega, ó, fone, ó, lá fora é R$10, 15, mas aqui é 5. Vem, não sei o quê. Aí do nada vem outra irmã com uma bolsa enorme, bate em você, e tu quase cai, fica com raiva, ou tu pisa no teu pé, essas coisas normais, do dia a dia, normal. O crente também passa por isso. E aí, nesses ambientes de metrô, você lembra, o Daniel falou, solitude. É esse momento que eu tenho. A pessoa que não tem tempo, usa o metrô. Metrô, fecho o meu olho, vou me encontrar com o Senhor, em solitude. Como? Vou focar em sua palavra. Lembra que eu falei sobre o Salmo 119 aqui? Que ele é construído de 8 e 8 versos? Antes de você entrar no metrô, você pega o Salmo 119, lê 8 versos, fica com uma palavra, com uma frase, e fica ali, ó. Deus, me ajude a amar a sua palavra. Sim, a sua palavra diz que o jovem consegue guardar puro o seu caminho se guarda a sua palavra. E você fica, ó, até chegar no seu trabalho. E você fica ali, ó. Entende? Nós precisamos desse momento. O Senhor ainda não mudou. Nós ainda precisamos desses momentos de oração, de estar com Ele, em pequenos momentos. No metrô, indo para o trabalho, seja na primeira hora da manhã, no meu caso é impossível, porque meu filho, ele acorda antes de mim. Então, nesse horário eu não consigo, mas talvez você possa conseguir. Você acordou, a primeira coisa que você faz, silêncio. Senhor, eu te amo. Senhor, me encha. Senhor, eu amo a sua palavra. Primeira coisa que eu faço. Porque às vezes a gente tem uma falsa esperança que a gente vai ligar o celular e vai ter várias notícias boas. Irmão, não vai. Não vai, nunca tem, é difícil. Então, ó, acordei. Senhor, eu te amo. Mas estou atrasado. Senhor, eu te amo. Porque disso depende a minha vida. Então, em momentos aqui da Zelo, tem turno devocional, vem para o devocional. Só tem esse momento? Venha para cá, aproveite esse momento. Pega a sua Bíblia, abre um livro devocional, leia, se encontre com o Senhor em silêncio. Senhor, eu te amo. Nós não precisamos de muitas palavras, gente. O Senhor quer o nosso coração. Como Marcos Felipe falou, o Senhor quer pessoas apaixonadas. Apaixonadas por Ele. E nós precisamos desses momentos.
Em solitude. Em solitude. E todas as vezes que nós nos afastamos das pessoas para estar com Deus, quando nós encontramos com elas, nós estamos com elas mesmos. Porque tem esse negócio, já viu? Que nossa geração é tão ligada com rede social, com tudo isso, quando está com uma pessoa, não está ali. Ela está ali, mas não está. Então a solitude vai nos ajudar nisso. Eu estou tão cheio do Senhor que eu quero compartilhar algo. Eu quero orar pelo meu irmão, eu quero falar de Deus, eu quero testemunhar, eu quero que ele sinta isso também. Então, quando eu me reúno com ele, eu estou ali, com ele, olhando no olho, sabendo que ele é, ele vendo o que eu estou falando também. Então, a solitude também nos ajuda nisso. Então, começamos a nos preocupar de forma correta com os pecados do meu irmão. Não fazemos disso uma fofoca, mas um motivo de oração e intercessão. Então, a solitude, o encontro com Deus vai moldar tanto o nosso coração ao ponto de olhar para o pecado do meu irmão e não condená-lo, não fazer fofoca, mas me compadecer dele, orar por ele, tentar erguer a mão. Porque a gente está tão preenchido de Deus que é impossível, eu não consigo ter outro tipo de atitude. Eu ergo a mão. Cara, você precisa do que o Senhor tem feito em mim. Eu ergo a mão. Então, em solitude, o Senhor pode soprar coisas na nossa mente, falando assim, o teu irmão Douglas, ele está com isso, aí palavra de conhecimento. Vou orar pelo Douglas. Vou ligar para ele para saber se é isso mesmo. O Senhor se comunica conosco no silêncio. E aí, para terminar agora de verdade, na página 79 do Kindle desse livro, olha o que ele vai falar. Leia o texto na certeza de que ele é a palavra de Deus, não apenas para a igreja, mas também palavra de Deus para a minha pessoa, pessoalmente. Para eu pensar que a Bíblia é a palavra de Deus, todas as vezes que você lê a Bíblia, você está lendo as palavras de Deus, tanto para a igreja, mas também para a sua vida. Nós precisamos gastar tempo com isso aqui. Nós precisamos olhar para ela e ficar muito tempo pensando sobre isso. E agora eu queria praticar em alguns minutos solitude. Abra sua Bíblia em Salmos 119. Se você é uma pessoa que acha que vai dormir, você pode ficar de pé e fazer isso. Salmo 119. Eu vou selecionar um verso para a gente fazer junto, tá bom? Vamos ler verso 14, tá? Salmo 119, verso 14. Que fala o seguinte: alegro-me tanto no caminho dos teus testemunhos, quanto em todas as riquezas. Medito em os teus preceitos e observo os teus caminhos. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. A gente vai fazer solitude nesses 3 versos. Para mim, quando eu leio, o que mais me chama a atenção aqui, e que eu desejo, é de ter prazer nos seus decretos, ou nas suas palavras. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai separar 5 minutos fazendo isso. Você vai pegar uma frase disso, terei prazer nos seus decretos. Você vai fechar o seu olho, se você pode, claro, nós sabemos que aqui nem todos podem fazer isso, mas a gente vai praticar. Você fecha o seu olho e você começa a falar palavras de bem devagar para você ouvir, às vezes nem falar, só pensar. Senhor, terei prazer nos seus decretos. Silêncio. Você pode respirar fundo, ó.
Nós ficamos apenas 4 minutos. E talvez você se sentiu incomodado com o silêncio. Você queria fazer alguma coisa. Você queria abrir o olho e saber o que estava acontecendo. Não sabia mais o que fazer. Ou você já está acostumado e foi bom parar um momento, e faz muito tempo que você não faz isso. Mas é importante fazermos isso. Quanto de nós não temos 5 minutos? 5 minutos para parar e fazer isso. Então é importante encontrarmos esse local no Senhor, para amarmos, se deleitarmos nele, acalmar nossa voz interior, as vozes externas. Então há algo precioso nesse ensino da solitude, e nós precisamos dela. Então, de primeiro momento, você vai se achar inquieto, você vai querer fazer alguma coisa, você vai ver que o tempo não está passando, você vai ficar agoniado com isso, porque, novamente, você não quer se encontrar com você. Você não quer se encontrar, talvez você não se ache interessante, não tem nada de bom em você. Você quer que alguma coisa te entretenha, você tem que ter entretido tanto, sempre. Alguém tem que falar com você, tem que ter algum barulho, tem que ter alguma música. Mas nós precisamos desse tempo, para que o Senhor fale a nossa alma, fale conosco. É importante. Amém? Alguém já tinha feito isso aqui? Já? Amém. Alguém deixou de fazer isso? Nós precisamos, irmãos, de verdade. Nós precisamos desses momentos com Deus. A gente só tem o culto de domingo e as igrejas caseiras. A gente tem muitos horários para fazer isso. Então, novamente, na sua manhã, na saída para o trabalho, na escola, antes de dormir, qualquer coisa, vamos fazer isso, porque isso vai melhorar o nosso ajuntamento como irmãos. Porque meu irmão vai fazer isso, vai ouvir o Senhor. Você vai fazer isso, vai ouvir o Senhor. E quando nós reunimos, são indivíduos que escutam o Senhor. São indivíduos que escutam o seu Espírito. Imagina um ajuntamento de indivíduos que escutam o Senhor. É isso que nós precisamos. Amém? Eu termino por aqui.